Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a olhar comigo o texto sagrado no livro de Malaquias, no capítulo 2 de Malaquias. Nessa semana, começando no domingo, estamos refletindo sobre aliança e dando uma ênfase especial sobre o valor da aliança. E eu escolhi, no capítulo 2 de Malaquias, os versículos 5 e 6, para servirem de subsídio, para falarmos sobre as bases da construção de uma aliança. Vamos ler o primeiro texto. Deus está falando diretamente com os sacerdotes, e ele diz no versículo 5: na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Versículo 6 diz: ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Vamos orar. Esse momento, Deus, de oração, depois de ler a Tua palavra, é a expressão da nossa dependência. Não é um hábito, Senhor. Não é por um costume que oramos. Particularmente eu oro ao Senhor depois de ler o texto sagrado, sabendo que tudo que precisa alcançar a nossa vida, é necessário que venha como revelação da Tua palavra. E homem nenhum consegue fazer isso por suas habilidades, por suas capacidades, mesmo que as tivesse. E eu me enquadro nisso, Senhor. Eu não consigo chegar ao coração e à alma das pessoas com a palavra. Mas a palavra em si, revelada, é poderosa para fazer isso. E é isso que eu lhe peço agora. Que o Senhor coloque a sua destra de comunhão em nosso meio. Para fazer a Tua palavra florescer em nossa vida. Nos abençoe agora, para aprendermos esse assunto tão importante, Senhor, tão essencial, crucial. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem tomar o seu lugar. É muito importante darmos uma atenção muito especial para esse texto. O Senhor, Ele fala como sacerdotes acerca da aliança que Ele, Deus, fez com esses sacerdotes. E para nós é muito importante observarmos, entendermos, aprendermos e termos a disposição de praticar o que aprendermos. Porque essa condição de sacerdote era outorgada a algumas pessoas naquela época. Mas hoje, todos os cristãos, os que nasceram de novo, realmente são convertidos, eles adquiriram esse status diante de Deus e dos homens de serem sacerdotes. Todos os cristãos estão comprometidos com o sacerdócio. Então, ao olhar esse texto, nós temos que nos lembrar da nossa condição. O sacerdócio não é algo para o pastor, o líder da igreja, ou a pessoa que está em evidência num ministério. Todo cristão é sacerdote. Eu trago para vocês a lembrança do que o nosso irmão, o apóstolo Pedro, escreveu na primeira carta, capítulo 2, no versículo 9. Ali ele deixa claro que nós somos, na linguagem mais contemporânea de hoje, nós somos sacerdotes do rei.
Nós somos sacerdotes de um reino que tem um rei, e nós somos sacerdotes do rei. O sacerdote, ele está no momento diante de Deus buscando coisas para entregar aos homens. E num outro momento ele está diante dos homens pegando coisas para entregar a Deus. Ele ora é voz de Deus para os homens, e ora ele é voz dos homens para Deus na intercessão. Todos somos sacerdotes. Nós somos parte do povo que pertence a Deus. E somos qualificados então como sacerdotes. E nós temos diante de nós aqui um texto em que o Senhor fala que na aliança que Ele fez com os sacerdotes, Ele foi fiel, Ele deu vida e paz. Eu lhes prometi vida e paz e fiz o que tinha prometido, diz o texto. Eu prometi cumprir. Uma aliança envolve promessas e envolve cumprimento. E a aliança, ela nunca é feita sozinha. A aliança, ela é feita entre duas ou mais pessoas. Não há possibilidade de viver uma aliança sozinho. Nós temos uma aliança com Deus, espiritualmente falando, e nós temos uma aliança comunitária com os nossos irmãos como membros de um corpo. E não podemos fazer uma aliança com Deus e não termos uma aliança com os nossos irmãos. Uma coisa está ligada à outra. Se não amarmos os nossos irmãos que nós vemos, não podemos amar a Deus que não vemos, diz João. Isso exemplifica que o nosso relacionamento com Deus é expresso nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e com as pessoas com as quais temos aliança. E nós temos aliança profissional, quando assinamos um contrato de trabalho, quando entramos numa empresa, estamos assinando uma aliança. Quando nós casamos, nós temos uma aliança. Quando nós somos membros de uma igreja, nós temos uma aliança. E nós precisamos saber viver dentro da aliança. É louco aquele que diz: eu tenho uma aliança com Deus. E não tem a aliança com as pessoas sendo lustrada, sendo brilhada, sendo cuidada. Quem não cuida da aliança profissional, aliança afetiva, familiar, da irmandade na igreja, quem não cuida dessa aliança, não cuida da aliança com Deus. Não cuida, é engano pensar que estamos com a nossa aliança com os irmãos e com a família rompida, machucada, rasgada, destruída, mas temos uma aliança perfeita com Deus. É loucura isso, não existe, é engano. É engano, não se engane, não dá. A forma como lidamos com as alianças aqui embaixo determina como está a nossa aliança com Deus. Ela é a prova da nossa aliança com Deus. E a aliança, como eu falei, requer vínculos de compromisso. Na verdade, hoje em dia, há muita dificuldade das pessoas compreenderem esse assunto e viverem como se deve viver dentro de uma aliança, porque na sociedade atual se perdeu o conceito de aliança. A aliança, ela requer responsabilidade, ela requer compromisso e ela requer uma dedicação integral e contínua, sem interrupção. A aliança é isso, não dá para dizer para a esposa: vamos dar um tempo na nossa aliança e vamos ficar uns 2 meses sem aliança. Não dá para dizer para a igreja: vamos dar um tempo na aliança. Não dá para chegar amanhã no trabalho e dizer: olha, eu vou dar um tempo aqui no meu serviço e vou ficar aqui uns 3 meses sem cumprir as minhas responsabilidades, sem atender o meu compromisso. Não dá para dizer: eu vou tirar férias de Deus, eu vou me afastar de Deus por algum tempo, depois eu volto. Isso é loucura, é falta de aliança. E a sociedade atual, por ter perdido o conceito de aliança, ainda que goste de aliança, todo mundo gosta de aliança, mas não consegue ser fiel na aliança, não consegue ser fiel.
Aqui quando o Senhor fala com os sacerdotes, ele diz: eu fiz uma aliança, prometi Davi de paz e fiz o que tinha prometido. E depois, na continuidade, parece que é um texto romântico, bonito. E nesse momento que Deus está falando do passado, era um momento bonito. Porque ele fala, e eles, os seus pais, os sacerdotes antigos, os primeiros, eles também praticaram aliança comigo, eles também foram fiéis. Quando você vai olhar o texto anterior, posterior aqui de Malaquias, você vai ver que Deus está denunciando os sacerdotes. Na sequência, no versículo, no capítulo 4, 2 meses, não sei, não lembro agora exatamente, mas no contexto, Deus fala: vocês foram infiéis nos contratos. Porque ele está dizendo, lá no passado, vocês tiveram exemplos de aliança. Eu fiz aliança, fiz o que tinha prometido, eles também fizeram, eles também demonstraram a fidelidade, tiveram compromisso, responsabilidade, dedicação integral e contínua. Mas agora vocês não estão assim. Vocês deixaram a aliança, perderam a aliança. Deus está falando de gerações diferentes. Mas existem pessoas que na sua própria vida começam bem numa aliança e depois degringolam, e depois abandonam a aliança. O que aconteceu com Israel na história, nas sucessivas gerações, é que havia uma geração aliançada e uma outra geração que perdeu a aliança. Mas essa fragmentação do compromisso hoje se vê em uma pessoa, na sua vida de 30, 40, 50 anos. A gente vê uma pessoa que hoje está aliançada, daqui a pouco não está mais, porque na verdade não tem o conceito correto de aliança. Nós vivemos fazendo aliança, e nós gostamos de aliança. O censo do IBGE de 2018 declarou que no ano anterior houveram 1.056.000 casamentos no Brasil. 1.056.000 casamentos no Brasil. Foram 2.112.000 pessoas que se aliançaram, que geraram uma aliança em um ano. Então as pessoas gostam de fazer aliança, gostam de começar no trabalho. Tem que ver se elas gostam de continuar depois. Dificilmente alguém arruma um emprego depois de ficar 6 meses desempregado, chega no emprego e fala: que droga, eu tenho que trabalhar, eu não gosto desse lugar. Normalmente a pessoa faz aliança e gosta da aliança. Que emprego maravilhoso, dá testemunho, fala para os outros, fica feliz, sorri quando chega para todo mundo. Depois de algum tempo, aqueles valores da aliança se perdem. Na própria família, o casamento é uma lua de mel, no começo da aliança. E depois de algum tempo já estão se reclamando um do outro, já estão falando mal do outro, já estão... Por quê? Porque as pessoas gostam de fazer aliança, mas não sabem viver na aliança. E por que não sabem? Principalmente hoje, porque nos tempos modernos, a noção de compromisso esvaiu-se, a noção de responsabilidade também. Então as pessoas começam e param, elas largam, elas negligenciam. Por quê? Porque elas não querem responsabilidade duradoura. É difícil encontrar, tem muitos mesmos, graças a Deus. Mas na multidão de pastores que tem no mundo, é difícil encontrar um pastor que está há 35, 40 anos no mesmo lugar, pastoreando. Há pastores que pastoreiam 6 meses, 1 ano e cansa, e vai procurar outra coisa, outro lugar. Há crentes também é difícil, embora tenha muitos, é difícil vê-los começar na fé e permanecer na fé, naquele mesmo lugar. Eu estou falando de um lugar de Deus, porque tem muito lugar que não é de Deus, mas muito lugar, no lugar de Deus, que dá crescimento, dá maturidade. É difícil encontrar crentes que perseveram nessa aliança. As pessoas aliança, mas elas não sabem fazer aliança. Naquele mesmo ano, houveram 346.000 divórcios em 2018, segundo o IBGE.
Isso prova que as pessoas gostam. 3 vezes mais teve casamento do que divórcio. Mas pessoas anteriores de outros anos, gostaram de fazer aliança, mas não souberam manter a aliança, não souberam cuidar da aliança. E é lógico, o IBGE só mostra a separação legal feita no civil, não conta separações sem papel, não conta os que vivem juntos e estão separados, os que vivem juntos e não vivem bem, porque não sabem viver na aliança. Agora tem um problema, irmãos. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus que não se relaciona com uma pessoa sem ter aliança. Deus não fica com ninguém. Deus não paparica, não faz namorico. Deus casa. Ele começou uma aliança conosco e falou: vocês são noivas e vão ser preparadas, porque um dia eu vou buscar vocês para a casa que eu vou preparar, para que onde eu estiver, estejam vocês também para sempre. Deus só se relaciona em aliança. Deus não fica, não dá beijoca, não, é beijão apaixonado mesmo. Deus, Ele é Deus de aliança. Ele é o mesmo ontem, hoje, e é isso que Ele faz na aliança. Agora as pessoas são inconstantes, porque elas não querem compromisso. A nossa sociedade está nos ensinando a gostar de reality show. A nossa sociedade está gostando a gente gostar de futebol, de série, de filme, e de ter compromisso com essas coisas, com coisas sérias. Essa sociedade está procurando tirar-nos disso, das alianças profundas, família, Deus, relacionamento, serviço a Deus. E as pessoas estão indo de roldão nessa situação. Estão perdendo o valor da aliança. Não estão sabendo desfrutar da aliança. A aliança vira uma coisa passageira na vida deles. Você, irmão, estava naquele ministério, você servia naquele ministério e daí, não, agora eu já não estou mais. Você era daquela igreja, não, já passei em 3 depois daquela. E a tua mulher, como que vai? Qual delas? A passado, a presente ou a futura? Porque as pessoas não sabem viver em aliança. Porque as pessoas na sociedade moderna querem descompromisso, querem irresponsabilidade, não querem ser perseverantes, resilientes, ativas, vencedoras de obstáculos. Então é mais fácil trocar a aliança. Tira, guarda, depois põe outra. É mais fácil, é mais simples e é mais destrutivo, é enganador, é falência. O resultado, a falta de aliança traz como resultado a falta de felicidade, de realização. Traz frustração e vergonha. As pessoas que não têm aliança têm vergonha. Não gostam de ouvir sobre aliança, porque vão ser chamados a compromisso, vão ser chamados à responsabilidade, vão ser chamados à continuidade. E elas não querem isso. Elas só querem coisas novas. Elas só querem curtição momentânea. Elas querem, na minha época lá atrás, na minha época não, minha época é hoje, mas quando eu era mais jovem, elas só querem os embalos de... tem outros aqui. Os embalos de sábado à noite. Só isso que elas querem. O trabalho de segunda a sexta, não. Querem os embalos de sábado à noite. Pessoas não sabem o valor da aliança. Existem pesquisas que dizem que um casamento começa a ficar joia depois de 20 anos. Começa. Tem gente que pode pensar, está furado isso.
Está furado porque não souberam fazer aliança. Porque quando sabe fazer aliança, quando vem a maturidade, a solidez, o crescimento, a capacidade de vencer dificuldades, de ser resiliente, quando chega a tudo isso, então aquela união de aliança é valorosa, é preciosa. As pessoas perdem o valor da aliança, porque não dão valor à aliança. E guardem isso, porque não querem compromisso, não querem responsabilidade, e não querem continuidade em perseverança. Esse texto, ele é rico, porque ele mostra as 4 bases de apoio da aliança do homem com Deus, que servem também como apoio para uma aliança profissional, para apoio numa aliança familiar, para apoio numa aliança com a igreja. Eu percebo que quando Deus fala assim, eu fiz o que tinha prometido, ou seja, eu cumpri a minha parte, eu fiz isso com o objetivo. Deus diz, para que eles me respeitassem. Quem cumpre a parte na aliança tem moral. Tem moral. Deus fala, eu fiz a minha parte da aliança, eu não desisti da aliança, eu não quebrei a aliança, eu não abandonei a aliança, eu tive compromisso na aliança, eu tive responsabilidade na aliança, eu tive continuidade na aliança para que eles me respeitassem, para adquirir moral. Para adquirir moral. Vocês sabem o que quer dizer isso, ter moral, né? É uma pessoa falar com base no que está falando e que está ouvindo, tem que engolir e dizer, não, tem razão. Sabe o que está dizendo. Tem moral para falar. Tem moral. Como que aqueles juízes do STF acham que tem moral para falar de justiça? Eles não têm moral. Não é isso, gente? Eles não têm moral. Porque eles não fazem a parte deles. Mas isso se repete no dia a dia das pessoas. Elas não fazem a parte delas. E perdem a moral. Ficam desmoralizados. Há homens desmoralizados dentro da sua casa, diante da mulher e dos filhos. Porque eles não sabem viver em aliança, não dão valor à aliança, não têm compromisso, responsabilidade, não sabem dar continuidade. Tem mulher que está também desmoralizada, tem pais que estão desmoralizados com seus filhos. Chega a ser ridículo alguns pais querendo dar ordem para o filho. Filho, não mente. O filho não precisa nem dizer nada, só dá uma olhadinha para o pai. Filho, não faz isso. Eu sou adulto, eu posso. Filho, não tem moral. Porque não sabem dar valor à aliança. Deus fala, eu tenho moral para que eles me respeitem. E aí o Senhor fala as 4 bases da aliança. Se te interessa, preste muita atenção. A primeira base que a gente precisa ter na nossa vida, para cumprir a nossa parte na aliança e ter moral, é saber respeitar e temer. O Senhor diz, na aliança que fiz com eles, eu já disse várias vezes, para que me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Lembre-se que o Senhor está falando de 2 gerações de sacerdotes, a passada e a atual. E Ele está dando o embasamento positivo na geração passada de sacerdotes, para dar um pito na geração presente, para dizer, vocês não são assim. E Ele está trazendo as virtudes da geração passada, e dizendo, eles me respeitaram e temeram. Para uma aliança acontecer e nós termos moral nela, isso precisa ser refletido numa obediência prazerosa. É por isso que tem esses 2 termos, respeitar e temer. A gente teme e obedece. Eu na minha posição pastoral, eu já vi muita gente obedecer por medo.
Já vi, ainda mais que eu sou esse doce de pessoa que vocês conhecem. Então, às vezes, eu falo alguma coisa e não obedeço. Mas quando eu dou uma encarada, quando a pessoa fica com medo e obedece. Mas só que esse posicionamento é respeito e medo. Porque o respeito gera prazer, uma obediência por prazer. O medo pode gerar a obediência, mas não tem prazer porque não tem respeito. Não obedece, depois sai falando, criticando, murmurando. O filho obedece os pais porque tem medo do chicote, tem medo da surra. Mas depois fala mal dos pais para o primo, fala mal para os amigos na escola, fala mal porque tem medo, tem temor, mas não tem respeito. Para ter uma aliança com Deus, precisa ter medo, mas precisa ter respeito. Profissionalmente pensa comigo. Você tem medo de perder um emprego? Você chega no horário, você faz a tarefa bem feita, porque tem medo de perder o emprego, uma hora você cansa. Mas se você respeita a instituição onde você trabalha, se você respeita aquele lugar que te dá o pão, se você respeita aquela pessoa que te empregou, então você vai obedecer prazerosamente. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Muita gente não prospera profissionalmente porque não aprendeu as bases da aliança. Não deu valor. E, portanto, não tem uma obediência prazerosa. O que Deus se queixa de Saul? Vocês conhecem bem essa passagem relatada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, 14, 15, 16, mas com ênfase no versículo 22 do capítulo 15. Deus fala, eu quero obediência mais do que os cultos, os sacrifícios, os rituais religiosos. Mas ele está falando com um povo que fazia os atos de culto. Ele está falando com um povo e com Saul que oferecia sacrifícios, que matava os animais. O que Deus está falando? Eu queria que essa obediência, porque foi Deus que mandou fazer o sacrifício. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque eu mandei? Porque a tua mulher mandou você vir para a igreja? Porque teu marido falou que tem que ir? Nós estamos aqui porque Deus mandou a gente estar aqui. Deus mandou nós cultuarmos. Que Deus mandou fazer sacrifícios. E aí vai lá Saul fazer sacrifício. Deus fala, mas eu quero obediência ao invés de sacrifício. Deus mandou fazer sacrifício e não quer sacrifício. Ele quer, mas ele quer uma obediência prazerosa. E não forçada por uma situação, como era o caso de Saul. E não impulsionada por um interesse, como era o caso de Saul. Mas uma obediência prazerosa. Para dar valor à aliança. Primeiro passo. Ter obediência prazerosa que é expressa através do respeito e do temor. Segunda coisa que Deus mostra aqui, na referência positiva, na geração anterior de sacerdotes. É necessário se posicionar do lado certo. É necessário se posicionar de maneira correta nas questões da vida. É necessário isso. No versículo 6... o Senhor falando deles, os sacerdotes antigos, diz, eles ensinavam sempre o que era direito, e eles faziam sempre o que é certo, se posicionar, saber levantar as bandeiras certas. Irmãos, eu não tenho preferência política, e alguém que vai nos posts, alguém que lê minhas matérias, alguém que me ouve aqui, acha, peraí, como não? Como não tem? Porque eu sou bem posicionado, mas eu não estou posicionado num homem, numa bandeira humana, eu estou posicionado do lado da verdade. Ou vocês querem que eu me posicione do lado do aborto, ou vocês querem que eu me posicione do lado da ideologia de gênero, vocês querem que eu me apoie e posicione e diga isso que vale, do lado politicamente falando, daqueles que querem que o Brasil fique comunista. Tem que saber se posicionar do lado certo. Não importa quem é beneficiado do lado certo. Não importa o nome ou quem está do lado certo.
É necessário se posicionar do lado certo. Êxodo 23, versículo 2 diz: não acompanhe a maioria. O nosso posicionamento nas questões políticas, econômicas, espirituais, familiares, não deve ser pela maioria. Está todo mundo falando, está todo mundo fazendo, está todo mundo indo. Não! Tem que olhar o lado certo e se posicionar do lado certo. Se A defende aborto, defende legalização das drogas, defende ideologia de gênero, homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, tem que ensinar isso para as crianças, eu vou me posicionar do lado B. Se B passar a defender aquilo e surgir o C, eu vou me posicionar do lado C. Isso não é time de futebol. Time de futebol eu tenho um e não deixo, e sou feliz. Isso não é time de futebol, não é preferência de cor, não é tipo de bebida que gosta, Coca-Cola ou Guaraná. Não é. É se posicionar do lado certo. Para ter aliança tem que se posicionar do lado certo. Eles ensinavam sempre o que era direito e faziam o que era certo. Não dá para ser universitários aqui, galera nova, ou de mais idade que vai para a faculdade, está sendo doutrinada há décadas. Não dá, é impossível, não é minha opinião, é fato. Isso é absoluto, não é relativo. Não dá para ser marxista e ser cristão. É só saber ler. É só saber ler. É só pegar as ideologias da filosofia de Marx e pôr numa mão, e pegar a Bíblia e pôr na outra. Tem que se posicionar do lado certo. Sacerdote faz isso. Efésios, no capítulo 5, versículo 10, é precioso. Ele fala: procurem descobrir as coisas que agradam ao Senhor. Você não vai descobrir as coisas que agradam ao Senhor lendo a Folha de São Paulo. Você não vai descobrir lendo horóscopo ou assistindo o Big Brother. Você vai descobrir o que agrada ao Senhor lendo a Bíblia, orando, jejuando. Procure descobrir as coisas que agradam ao Senhor. E depois o versículo 11 complementa: e não participe das coisas que não têm valor. O que não agrada ao Senhor não tem valor, é isso que está dizendo o texto. Não participe. E termina o versículo dizendo: pelo contrário, tragam à luz essas coisas. Há uma versão mais conhecida, provavelmente a sua, de Almeida, ela fala assim: condenai as obras das trevas. Não participe e condena. Não participe e se posiciona. Vivemos no meio de uma geração que, por não saber o que é aliança, é frouxa. Uma geração que não toma posicionamento certo, que fica ali, não vai falar porque vai desagradar, não vai se posicionar porque alguém não vai gostar, e não se posiciona do lado certo. Uma geração que quer ser politicamente correto. Sabe o que é ser politicamente correto? É ficar do lado de Deus, dos valores de Deus, ser cheio do Espírito Santo, abraçar os valores de Deus e rejeitar o que não é valor de Deus. Isso é que é ser politicamente correto. Não é agradar. Eu sei que vocês não estariam aqui se eu estivesse só querendo te agradar. Se vocês olhassem para mim e vissem uma pessoa que está aqui só querendo te cativar para manter você aqui, você não estaria aqui. Até porque alguns vêm aqui, apanha e volta. E apanha e volta. Porque sabem que eu não estou para agradar e também não querem ser agradados. E eu não tomei essa decisão ontem, eu tomei quando eu tinha 16 anos de idade. Me posicionar. Daniel participou disso, que me conhece desde essa época. Me posicionar do lado que é certo. Jesus ficou do lado certo. Quantos estavam com ele quando ele foi para a cruz? Ninguém.
Porque ele se posiciona do lado certo. Fala para o seu irmão, tem que ter café no bule, irmão, para se posicionar do lado certo. Porque corre o risco de ficar sozinho. Ainda mais, quanto mais aumenta a iniquidade, quanto mais essa geração vai aprendendo a não ter compromisso, quanto mais essa geração se torna uma geração de irresponsáveis, de pessoas que não sabem dar continuidade às coisas. Quem se posiciona do lado certo corre o risco de ficar sozinho. Mas eu quero te dizer uma grande verdade: um com Deus é maior do que uma multidão. E quando alguém se coloca do lado certo, Deus está do lado certo, sempre estará do lado certo. Aplaude mesmo, é a palavra do Senhor que precisa ser exaltada e glorificada. A terceira base da valorização da aliança, que é a nossa parte, é a intimidade com Deus. Deus ressalta isso nos sacerdotes antigos. Ele diz nesse versículo 6, eles viviam em paz comigo. Tem gente que quer ficar em paz com todo mundo e arruma briga com Deus. Quer ficar em paz com a pessoa e se posiciona do lado errado. Quer ficar em paz com o outro e faz o que não devia. Quer ficar em paz e fala o que ele não devia falar e deixa de falar o que tinha que falar, para ficar em paz com todo mundo. Mas o sacerdote em aliança com Deus, ele vai viver em paz com Deus. Irmãos, vocês têm que conviver comigo. Nos dias modernos, atuais, querer viver em paz com Deus é declarar uma guerra sem ser ativo com quem não quer viver em paz com Deus. E vocês concordam que tem muita gente que não quer viver em paz com Deus? Que não está nem aí para viver em paz com Deus? Quem quiser viver em paz com Deus vai arrumar confusão com essa gente. Vai ter problemas com essa gente. Porque quer viver em paz com Deus. Eu me lembro como nunca, essas coisas aconteceram muitas vezes, lá atrás, na eternidade passada, que a maioria de vocês muitos não tinham nem nascido, outros nem sabem. O maior dizimista da igreja, ali no prédio da Iris Leonor, quando a igreja lá, ele me chama para conversar num dia de semana, ele chega lá, gerente de um grande banco, que dá uma maioria, a igreja era pequena, não tinha recursos. E ele chega em mim e fala, pastor, eu quero pregar, eu tenho dom, e o senhor não me dá oportunidade. Se o senhor não me der a oportunidade, eu vou sair da igreja. O que vocês acham que aconteceu? Saiu da igreja. Saiu da igreja. Saiu da igreja. Com tristeza. Com tristeza. Eu digo com tristeza. Depois de alguns anos eu soube que ele estava no candomblé. Quem quiser viver em paz com Deus, precisa amar mais a Deus do que a esposa. Porque até em alguns momentos para viver em paz com Deus, precisa desagradar a esposa. Sabe, maridinhos? Para viver em paz com Deus, às vezes precisa dizer para a esposa, benzinho, não vamos fazer isso não. Não vamos lá não. Não vai ser assim não. E o contrário também é verdade. Também é verdade. Para viver em paz com Deus, não é semear a guerra com os outros, mas estar pronto para uma artilharia pesada que vai vir. Vai ganhar inimigo de graça. Por quê? Porque quer viver em paz com Deus. Se posiciona do lado certo e quer viver em paz com Deus. Vai ter uma artilharia pesada contra. Mas, Romanos capítulo 5:1, diz que temos paz com Deus, com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A intimidade com Deus só existe por meio de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Precisa estar numa comunhão plena com Jesus para ter intimidade com Deus.
E aí precisa andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. E pode ser até que morra como Jesus morreu. São só esses que vão ter intimidade com Deus. Porque é por meio de Jesus que nós temos paz com Deus. Para terminar, Ministério de Louvor, pelo amor de Deus, sobe que eu não sei concluir mensagem até hoje. Para terminar, o quarto aspecto que Deus aborda nessa defesa da geração antiga de sacerdotes é a necessidade de ter um serviço espiritual em evidência na sua vida. É ajudar pessoas espiritualmente. Diz aqui no versículo 6, sempre no 6. Ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. A igreja precisa cumprir, eu concordo, uma missão integral. Ela pode cuidar da alma, do espírito, do corpo das pessoas. Mas nada tem que estar no mesmo patamar do que a ajuda espiritual que é dada para alguém. A igreja é a única instituição na terra que tem essa missão. Outras coisas da missão integral, há instituições e ONGs fazendo. Mas a ajuda espiritual às pessoas, só a igreja pode fazer. E a igreja não são paredes. Levante a sua mão e diga: pastor, sou eu. É você? É você? A igreja é você. É ajudar espiritualmente as pessoas. Tem dois tipos de pessoas que precisam ser ajudadas. Os perdidos precisam ser salvos. Os não crentes em Jesus precisam ouvir e ver Deus a partir da nossa vida. Precisam ouvir nossas palavras e ver nossas ações. Assim nós vamos ajudar espiritualmente. Aquela pessoa da padaria, quando nos vê passar na rua, o padeiro, o dono da padaria, ele precisa lembrar: ali tem uma pessoa que é diferente. Tem uma mensagem de vida diferente. Os colegas de trabalho precisam olhar para a gente e até pedirem perdão quando falam uma besteira. Não é assim? Tem gente que lá fica na roda dos amigos. Todo mundo fala o que bem entende e ele dá risada e está junto. Mas essa pessoa que está querendo ajudar espiritualmente é uma pessoa que está na roda. Quando alguém fala uma besteira, perdão, desculpa. Isso é uma forma de testemunhar e dizer: esse daqui é alguém que quer ajudar espiritualmente. Eles nem sabem disso, mas eles estão dizendo com a atitude. Eu jogava futebol no Clube Esportivo da Penha. E eu lembro de alguns, sempre fui fominha. Quem me conheceu no futebol, eu aprendi aquele versículo que nós somos mais do que vencedores. Então não sabia perder, eu queria estar em tudo, jogar sempre. Quando jovem eu jogava 7, 8 partidas num fim de semana, Paulo. Queria sempre. Mas quando eu descobri que tinha algumas pessoas do grupo que usavam drogas, eu pedi para o técnico para ficar no banco. Um jogo importante, porque eu queria ter a oportunidade de ficar do lado deles e poder tentar ajudar eles espiritualmente. Um deles até chegou a vir aqui na igreja. Era ainda na ex-Leonor. Outro me convidou para fazer o casamento dele numa boate. O que vocês acham que eu fiz? Eu fui. Boate, luz, tal, todo mundo enchendo a cara. Gente, vamos parar que agora o pastor vai falar. Que honra. Pessoas que eu criei junto no futebol. Todo mundo parou. Aqueles que me ouviam quando estava no banco de reserva, já ouviam, mas pararam. Aqueles que nunca deram bola, pararam. Eu abri a Bíblia e preguei para eles. Tentar ajudar espiritualmente não crente. O outro grupo de pessoas que precisam ser ajudadas espiritualmente, olha para o lado e fala: é você.
você. É você. É você. E como que a gente ajuda espiritualmente esses irmãos? Nos ministérios da igreja. Servindo. Aquele que tem dom de tocar, toca. Aquele que tem dom de presidir, preside. Aquele que tem dom de misericórdia, exerce misericórdia. Aquele que tem dom de liderança, lidera. É servindo nos ministérios da igreja. Dedicado, colocando a mão lá no arado. Eu passo os meus dias em espírito de oração, em alguns momentos dos dias em oração, lembrando daqueles que estão fazendo as reuniões dos grupos pequenos, que estão liderando ministérios, que estão servindo aqui na frente, que estão servindo num ministério que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém aplaude. O que essa gente está fazendo? Está querendo ajudar espiritualmente os outros. Só essa motivação faz a gente permanecer. Querer ajudar espiritualmente. Aqueles sacerdotes antigos ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Evangelizar não crentes e exercer ministérios na igreja em favor dos crentes. Quando nós fazemos isso, eu volto lá para 1 Pedro 1, 2, 9. 1 Pedro 2, 9, digo. Depois de dizer que somos sacerdotes do rei, povo que pertence a ele, diz, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Posso pedir uma coisa para vocês? Cada vez que vocês subirem aqui, pegar um microfone e um instrumento, suba pensando, eu vou anunciar os atos poderosos de Deus.